E aí, galera, tudo bem? Bem-vindos de novo ao canal de YouTube de Marco Mercado Fotografia. Dessa vez, eu estou muito grato de receber a um professor da minha faculdade, o professor Humberto Silva, professor de História do Cinema da FAAP, crítico de cinema, escreve regularmente para o site Cinema Escrito, membro da Associação Brasileira Críticos de Cinema, co-editor da revista Minemocine e autor, entre outros, de Glauber Rocha, Cinema, Estética e Revolução. Bem-vindo, professor. Bem-vindo, eu agradeço bastante, Marcos, estar aqui hoje, né? A oportunidade de conversar com você. E então, agradeço bastante o convite. Eu estou muito lisonjeado, professor, admiro muito sua aula, o conteúdo da sua aula e fico grato de ter sua presença cá e poder compartilhar um pouco com nossos espectadores sobre um pouco do conhecimento, não, o grande conhecimento que o senhor tem sobre o cinema e a fotografia. Bastante gentil, Marco. Professor, me conta um pouco de sua história. Quem que é o Humberto? Como você chegou a decidir por a profissão de cinema? O meu caminho para o cinema é um caminho meio complexo. Eu estou atualmente dando aula de História do Cinema na FAAP. Atualmente, as minhas atividades elas quase que se resumem ao cinema, não é? Além das aulas de História do Cinema na FAAP. Eu também escrevo regularmente, sou crítico de cinema, cubro festivais de cinema, participo, né, de festivais de cinema na condição de jurado, alguns festivais importantes no Brasil, como o Festival de Gramado, o Festival de Brasília, Tiradentes, a Mostra de Cinema, já fui também, né, júri da Mostra de Cinema de São Paulo, um importante evento de cinema né, aqui no Brasil. Então eu tenho atualmente o meu envolvimento com o cinema é bem grande, bem intenso, mas eu tenho uma formação inicial em filosofia. Então, durante 25, 30 anos, eu dei aula de filosofia. Na FAAP, eu comecei dando aula de filosofia da arte para os alunos do curso de artes, Sim. Estética. E a minha formação, então, ela tem esse trânsito inicial, não é? Então, o meu caminho para o cinema, ele se deve principalmente ao meu interesse, o meu gosto pela cinefilia. Quer dizer, a partir desde pequeno, sempre gostei muito de cinema. E nas décadas, né, de 80, 90... eu frequentava muito cineclubes, e aí a partir de um determinado momento eu me entusiasmei com a ideia de poder escrever sobre cinema. Então foi justamente na época em que surgiu a internet e a criação de blogs e de sites de cinema, e aí eu comecei a escrever. Logo em seguida fui convidado, né, por um editor, Hermes Leal, da revista de cinema, Sim, para escrever aí sim profissionalmente para a revista de cinema. Então eu comecei a dividir um pouco as minhas atividades entre a crítica de cinema e a atuação docente como professor de filosofia. O caminho, então, para as aulas de história do sim. cinema, ele foi um caminho mais longo e ele foi, não é, estabelecido nos últimos 5, 6, 7 anos, né? Devido a todo esse conhecimento já que você foi acrescentando e crescendo durante toda a sua parte de crítica, né? Exatamente. Então, tenho uma boa experiência já, há mais de 30 anos que eu escrevo crítica de cinema. Então, né, já escrevi em diversos órgãos de imprensa, né, aqui em Brasil, em São Paulo, em diversos estados, não só em São Paulo, né? A revista de cinema foi
não é, o primeiro órgão que eu escrevi regularmente. Então, eu tinha uma espécie de coluna em que eu fazia crítica de cinema mensal sobre lançamentos de filmes no circuito tanto nacional quanto internacional. E a partir de então, eu comecei a escrever. Além, não é, dessa escrita, eu comecei a estudar, então, com mais afinco a história do cinema, as teorias do cinema. E no caso do Brasil, em especial, não é? O cinema novo. Então, Sim. O cinema novo, ele sempre me entusiasmou desde adolescente. Eu acabei, então, nesse percurso meu pelo cinema, escrevendo um livro que é um perfil biográfico do Glauber Rocha. Então, um livro chamado Glauber Rocha, Cinema, Estética e Revolução. Um livro que foi publicado em 2016 e é o livro que eu acho que é mais importante que eu escrevi sobre cinema. Quando falamos de cinema, como que se originou o cinema? Qual foi a sua história? Longa história. O cinema tem uma história... Primeiro, tem uma história oficial, uma história, né, que é aquela da projeção Sim. dos filmes dos irmãos Lumière, chegada do trem à estação de La Ciotat, né, no famoso dia 28 de dezembro de 1895. Então, você tem uma espécie de data de nascimento oficial do cinema. Mas os historiadores, os pesquisadores, eles questionam bastante esse momento. Então, há todo um percurso anterior que permite, então, ver que experiências nos Estados Unidos, não é? Thomas Edison, na Alemanha, os irmãos Sklodowski, não é? Antes dos irmãos Lumière, antes da famosa projeção dos irmãos Lumière, eles já tinham, então, todo um trabalho e toda uma iniciativa. Era uma carreira de invenções, né? Que se deu em várias partes do mundo. Então, não tem um criador em específico, senão são criações em conjunto, né? Isso tem a ver com uma coisa que hoje talvez seja um pouco estranha para o nosso mundo. Tem a ver com uma peculiaridade do século XIX, que é a iniciativa individual. Sim. Então, hoje, praticamente toda pesquisa ela se concentra nas instituições, nas universidades. Então, hoje, não é aquilo que no século XIX, a iniciativa individual que faz com que alguém se lance numa determinada pesquisa, num determinado trabalho, de modo quase que autônomo, independente, com certo romantismo. Então, o século XIX, ele é cheio de invenções nesse sentido. Ao mesmo tempo que você tem as invenções, você tem as patentes, quer dizer, toda uma discussão a respeito justamente dos direitos, né? Com respeito às invenções. Então, você tem a invenção da lâmpada elétrica, você tem a invenção do telefone, do telégrafo, da fotografia, não é? E o cinema, ele também, quer dizer, detalhes técnicos bastante específicos em relação ao cinema, esses detalhes eles envolvem justamente essa questão da autoria, da patente, da invenção, mas também da iniciativa individual. Por isso, essa personalização, e por isso acaba ganhando uma importância histórica. E quando eu estou falando aqui em importância histórica, eu não estou dizendo que o cinema efetivamente tenha sido inventado pelos irmãos Lumière, mas eles de algum modo eles condensam um determinado momento com a projeção, a famosa projeção acabei de citar, dia 28 de dezembro de 1895, essa data, ela é bem sintomática a esse respeito do que foi a invenção. Então, para mim, por exemplo, essa data, ela tem o mesmo sentido para a história do cinema, guardadas as proporções, que o dia 14 de julho, a queda da Bastilha, para a Revolução Francesa. É uma data. Simbolicamente, ela tem esse sentido. Se foi antes ou depois, assim como a Revolução Francesa também não começou no dia 14 de julho de 1789, também o cinema não foi inventado naquele dia, Mas você tem todo um processo, e esse processo ele envolve
diversos fatores, diversas variáveis, e essas variáveis elas são estudadas e, com o tempo, a história, né, tem revelado justamente figuras importantes que impulsionaram o cinema, né, as imagens em movimento, para que se tivesse, então, aquilo que depois se configurou e se conformou na projeção, na famosa projeção dos irmãos Lumière. Quais foram os grandes precursores da criação do sétimo arte do cinema? Já falamos um exemplo que são os irmãos Lumière, que outros estavam dentro dessa corrente de criações do começo do cinema. O nome mais importante, logo no início, é o Méliès, Georges Méliès. Sim. A Viagem do Homem à Lua é um filme que acabou, né? As imagens desse filme elas se tornaram icônicas. Então, o Méliès, ele realizou uma quantidade, num período de tempo bastante curto, uma quantidade de filmes impressionante. Pouquíssimos sobreviveram. Mas se a gente procurar, por exemplo, hoje na internet, a gente vai encontrar qualquer coisa em torno de 140, 150 filmes do Méliès. Então ele tem um período, né, de produção que vai, né, desde a famosa projeção dos Irmãos Lumière, de 1895, até 1912, 13, quando ele começa a entrar em declínio, quando o cinema começa a se constituir assim, como linguagem, não é? E aí, portanto, ele passa a ter um sentido diferente daquele que o Méliès concebia. Sim. E ele não se ajusta a esse movimento, não é? da história, da consolidação da linguagem cinematográfica, mas até aquele momento, volta de 1912, 13, ele realizou qualquer coisa, supõe-se, né, os pesquisadores, em torno de 800, 900 filmes. Então, você tem filmes curtos, filmes... Era curto-metragem, né? Exato, bem curto, eram esses primeiros filmes, e esse cinema, não é, esse chamado primeiro cinema, os primeiros anos da história do cinema, esse cinema é chamado, então, de cinema de atrações. Então, você tem... Não é, que você projetava nos Nickelodeon, né? Exato. Então, você tem essa projeção... quer dizer, o próprio espaço de projeção do cinema, ele foi, então, ajustado a partir de um determinado tempo, quando o cinema já tinha uma circulação bastante ampla. Isso na segunda metade... da segunda metade da primeira década do século passado. Professor, por que o nome Nickelodeon? Nickelodeon porque era um níquel, né? Era a ideia de que você tinha uma moeda, portanto, você pagava um níquel para assistir ao filme. Então, como era uma coisa, né, quer dizer, a ideia era de você ter um público bastante amplo, então massivo, você pegava, né? Massivo. Então, os Nickelodeons é uma novidade, né? Então, mientras mais pessoas chegavam, você conseguia fazer um maior crescimento, né? Sim, mas a ideia ali, no caso, era justamente a percepção de que o cinema funcionava, não é? Sim. Dentro do mercado, dentro da sociedade de consumo, como alguma coisa que, como entretenimento de massa, como algo que atraía principalmente as classes sociais mais baixas. Sim. Então, nos Estados Unidos, armazéns foram transformados em Nickelodeons. Então, o ingresso era justamente de um níquel, justamente para baratear e você ter o máximo de pessoas, não é, possível assistir, não a um filme, a uma programação, porque os filmes eram curtos, então você tinha uma programação, 10, 20 filmes no programa. E aí, essas pessoas assistiam, geralmente de modo bastante desconfortável, a essas projeções, e isso era um momento posterior, porque inicialmente os filmes eram projetados nas mais diversas situações, desde parque de diversões, quermesses, não é? Então, os filmes, eles ganharam, vamos assim dizer, esse espaço reservado para projeção, né, nesses Nickelodeons, por volta o boom dos Nickelodeons foi em torno de 1905, 1906, até 1907, quando as salas de cinema, então, elas começam a aparecer, e aí então você já tem um espaço
com um tipo de configuração, de organização, de logística que veio a se constituir na sala de cinema propriamente. Nos primeiros 10 anos do cinema, geralmente, as projeções, os filmes eram de persecução, né? Era algo... E foi depois já que começou a adquirir uma narrativa, né? Uma história. Há um importante historiador de cinema, Tom Gunning, que trata desse primeiro cinema. Ele chama, né, antes de você ter propriamente a narrativa... Sim. Cinematográfica, os procedimentos para a narrativa cinematográfica, não é? Ele chama de cinema de atrações. Então, você falou de cenas de perseguição, tal, etc. Esses filmes eram curtos, bem curtos, e eles eram em torno de uma situação, e a ideia era de espetáculo, não é? O cinema era entendido, então, como um espetáculo dentro de... um contexto, não é, de entretenimento, e, portanto, ele estava longe daqueles primeiros realizadores de pensar o cinema como uma forma de expressão artística. Então, essa ideia de espetáculo ela era muito forte, e por isso, então, a ideia de atração, né, de cinema de atração, quer dizer, de alguma coisa Sim. que despertasse rapidamente a curiosidade, o interesse do espectador. E, portanto, você não tinha propriamente uma narrativa, você não tinha propriamente uma história. Você tinha um episódio, uma situação, uma gag, não é? Um plot, alguma coisa. Não existia um desenvolvimento de personagens, não era mais focado na ação, porque tinha que chamar a atenção. Exato, chamar a atenção e tal. E aí, logo em seguida, você passava para o filme seguinte. Esse filme, não é, que havia sido passado era esquecido. Mas, então, você tem... num primeiro momento, o cinema fundamentalmente como chamado cinema de atrações. Sim. E, portanto, entendido como espetáculo na ordem da indústria de entretenimento como outra forma qualquer de entretenimento. Né? O cinema não se diferenciaria aí do caso de outras formas de entretenimento, em um parque, um circo, não é? Qualquer coisa que a gente imaginar como diversão, que a gente pode ver num parque de diversões. Era por isso que a classe um pouco mais baixa era as que gostava mais dessas atrações. O que fizeram os diretores e produtores para conseguir chegar a um público de uma classe mais elevada? Uma das coisas mais impressionantes nos primeiros anos do cinema é justamente a velocidade com que essas coisas aconteceram. Exatamente. Então, em menos de 10 anos, o cinema ele é percebido, não é, como algo lucrativo, não é, e que se insere no mundo do espetáculo, e que o público, não é? Você tem um público ávido para assistir aos filmes. Então, em pouco tempo, o cinema ele começa, em pouco tempo, assim, num intervalo de tempo de 10, 15 anos, ele consolida uma ideia já de indústria e, portanto, de interesses, a criação de companhias cinematográficas, de estúdios, e a ideia da realização de filmes em escala industrial. O que acontece é que você tem um movimento meio simultâneo e paralelo. À medida em que o cinema, no intervalo de tempo bastante curto, à medida em que o cinema ele atrai bastante, atrai um público, e ele, não é, ele se consolida dentro dos interesses econômicos e tal, e, portanto, como mercadoria, você também tem uma série de experimentos com a linguagem Sim. cinematográfica, não é? Que são feitos, que fazem com que essa ideia de cinema de atrações logo no início... uma complexidade que causou a atração de classes mais cultas, como você fala. Né? E aí então você tem uma narrativa, uma história, portanto, com um conflito, com uma situação, com a constituição de personagens e com uma complexidade maior do que aquela inicialmente com apenas cinema de atrações.
Isso faz com que o cinema, em pouco tempo, ele passe a ser tratado, a ser discutido, não só como mercadoria, não só como entretenimento, mas também como uma forma de expressão artística. Por quê? Sim. Porque a partir daí você já tem, com a narrativa cinematográfica, toda uma... Primeiro, né? Na França isso acontece, o filme d'arte faz isso logo. Assassinato do Duque de Guise é um filme clássico a esse respeito, de 1907, portanto 12 anos depois da projeção dos Lumière. Sim. Então, você já tem logo no começo do cinema toda uma questão que diz respeito à produção, que diz respeito à linguagem e que aproxima o cinema, por um lado, do teatro e, por outro lado, da literatura. Então, isso acontece na França, né? Nessa primeira década do século passado. E... Na França era romanticismo, acho, né? Na parte literária era romanticismo que daí que foi inclusa no cinema, não? A narrativa cinematográfica, primeiro ela começa com algumas adaptações não é, de obras literárias. Isso, não é, já nos primeiros anos da história do cinema. E o que acontece é que os escritores que eram adaptados, né, eles eram os escritores mais conhecidos, mais famosos, tanto na França como fora da França. Né? Mas acontece justamente na França, quer dizer, mas a Rússia também, né, a Rússia czarista, ela vai, né, adaptar seus escritores e tal. Os Estados Unidos menos, não é? Mas a França, principalmente, você tem nos primeiros anos da história do cinema adaptações de obras literárias, uma visão de que o cinema ele pudesse se aproximar da literatura. No início, essas experiências elas são experiências meio tentativa e erro, e ela não quer dizer que elas têm uma importância hoje histórica muito grande, mas não quer dizer que elas tenham tido, na época, uma aceitação tão grande do público. O cinema, inicialmente, ele funcionou fundamentalmente dentro da indústria do entretenimento, não propriamente como expressão de artística ou de obra de arte. Isso só vai começar a ganhar corpo na segunda década do século passado. E aí, então, você tem um jogo bem curioso, que é aquele em que você tem a consolidação do cinema na indústria com os grandes estúdios hollywoodianos. Thomas Edison, né, que foi a parte que criou a parte das patentes, né? Que foi um dos primeiros que viu o cinema como algo mais comercial. Aí criou as patentes por ende, que ajudaram a causar o surgimento de Hollywood. Exato, o Thomas Edison acaba, por vias indiretas, causando, não é, o surgimento de Hollywood, na medida que ele tenta controlar a produção. Exato, a indústria. Porque o que acontece aqui, fundamentalmente, é um tripé, não é? Produção, distribuição e exibição. O controle desse tripé estabelece um monopólio, e é esse monopólio que vai marcar fundamentalmente a espinha dorsal, junto com o sistema de estrelato, né, na segunda década do século, que já, né, tem muita força na segunda década do século passado, esse sistema de estrelato que vai realmente né, tornar o cinema uma poderosa indústria, né, cultural, vamos assim dizer. Sim. Um vídeo é um conjunto de sequências fotográficas. Como se realizou essa transição da fotografia ao cinema? Bom, a fotografia tem uma história um pouco mais, né, mais lenta, vamos assim dizer, que o cinema. Então, o que acontece é que a fotografia ela acaba, não é, estimulando a criação de novas invenções. Então, ela está por trás da invenção do cinema, mas ela tem a fotografia, em estrito senso, ela tem uma história um pouco mais longa e menos acidentada, menos sujeita. Quer dizer, não é? Ela desperta
inicialmente lá com Daguerre, depois com Nipper, né, na primeira metade do século XIX. Uma curiosidade muito grande, a fotografia ela se serve como registro, ela tem toda uma questão histórica, né, de marcação de um determinado tempo, e por outro lado também ela traz já, né, no início a ideia de nostalgia, mas a fotografia ela tem uma dimensão importante, né, ao longo do século XIX, depois, né, no século XX até os dias de hoje, né, ela não, a ideia básica dela não é de se constituir como um espetáculo, ela não se oferece, Sim. né, como espetáculo para exibição, e, portanto, nesse sentido, ao contrário do cinema, ela não traz a possibilidade, né, de funcionar como algo dentro da indústria do entretenimento. Entendi. Então, então a fotografia ela passa de algo, né, que tem uma importância no mundo privado, porque diz respeito à história, diz respeito ao registro, diz respeito ao documento, Sim. diz respeito à nostalgia, às experiências, né, no plano pessoal que as pessoas têm, o mesmo que o registro histórico que se possa ter de um determinado momento, né, ela passa daí para a discussão, mas essa discussão ela nunca gera o tipo de polêmica que o cinema acaba gerando, que é a discussão do ato fotográfico como expressão artística. Quer dizer, a questão aqui não é, se fotografia é arte ou não, ou se cinema é arte ou não, mas sim de como os debates eles foram mobilizados ao longo do tempo. Ao longo do tempo, a fotografia ela sofreu, né, claro, processo evolutivo, e a palavra evolução, conquanto essa palavra seja, né, capciosa, mas ela traz o quê? Ela traz um pouco o sentido de que você, a partir de um determinado momento, teve, pelas técnicas que se desenvolveram, por uma série de procedimentos e tal, etc., a ideia de que você tem uma fotografia amadora é diferente de uma fotografia profissional. Mas a fotografia, para a sorte dela, por um lado, ela é mais discreta. Então, ela não entrou dentro do jogo do mercado como estou falando na fotografia, pensando na fotografia profissionalmente, dentro do jogo do mercado. Ou a fotografia acabou entrando no cinema com um sentido bastante diferente daquele que você tem o ato fotográfico propriamente. Sim. Então você tem, não é, o fotógrafo que concebe ou que entende a fotografia como imagem fixa, parada. O cinema é imagem em movimento. Então a fotografia no cinema tem um outro sentido, tem uma outra perspectiva que envolve, né, diversos fatores. É um pouco mais estético na parte de cinema, tem que ver toda a parte de enquadres, de uma iluminação, de um jogo de cores adequado. Você tem fundamentalmente, no caso do cinema, a mise-en-scène e, portanto, a relação do cinema com o teatro. Sim. E com a narrativa. Né? E isso dá ao cinema, não é que o cinema é mais importante ou menos importante, aí não é essa a questão. A questão é de como, na história, o cinema, em pouquíssimo tempo, ele circulou entre algo que envolve interesses econômicos, portanto dinheiro, portanto capital, sim, e algo que se discute, porque você tem uma narrativa, você tem uma história, você tem a fotografia, portanto você tem a luz, você tem uma identificação também com a pintura, o cinema como forma de expressão artística. E isso aconteceu muito rapidamente. E muito rapidamente também, quando falo muito rapidamente, eu quero dizer que na década de 20 do século passado, você já tem o cinema como indústria, nos Estados Unidos, Hollywood, os grandes estúdios que sobrevivem, param até a atualidade. Até a atualidade, né? Os grandes estúdios, o sistema de estúdios,
o sistema de estrelato, os gêneros, né, cinematográficos, a indústria Se de cria cinema. muito rápido. Né? Exato, muito rápido. Se a gente pensar 10, 20 Comparado anos, com outras exato, artes, é exato. incrível o crescimento. Até 1940 já havia cinema a cores, não era? Quando começou o cinema a cores? O cinema a cores ele começa no final da década de 20, você tem as primeiras experiências, não é? Mas essas primeiras experiências elas não são positivas. Na década de 30, os estúdios, não é? Os grandes estúdios norte-americanos, eles começam a fazer algumas experiências, filmes coloridos, mas o cinema, quer dizer, o grande momento do cinema colorido é a década de 50, Sim. quando aparece justamente a concorrência do cinema com a televisão. A televisão que ganha uma dimensão muito importante na década de 50, na vida do americano médio. Então, então aí, um dos fatores, um dos elementos importantes justamente para marcar a diferença entre a imagem cinematográfica e a imagem da televisão era a possibilidade de você ter inovações com a imagem cinematográfica e a cor, né, passa a ser uma coisa importante na história do cinema na década de 50, década de 60 e por aí vai. Para um melhor entendimento da cronologia do cinema, em quais etapas estaria dividido a história do cinema? Bom, a palavra história aí, ela precisa... Abarca bastante. Ela precisa ser matizada, né, com certo cuidado. Você me perguntou um pouco antes sobre a fotografia. Sim. A fotografia, você tem marcos, você tem... Tem eu, não é? Você tem personalidades, você tem a evolução tecnológica Sim. das máquinas, não é, das possibilidades, não é, da fotografia e tal. Mas ela teria, a fotografia, uma história no sentido mais fraco da palavra história. O cinema, ele já tem quase uma história. No sentido, vamos assim dizer, técnico, o que vem a ser a história? Justamente isso que você perguntou. Quais são os marcos, não é, que tornam, para que se tenha a história, possível compreender o que era feito antes Sim. e o que passou a ser feito depois. Então, aqui, o que eu acho importante é que, quando a gente pensa a história a partir do catálogo de nomes de filmes, nome de diretores, Sim. não é? Nome de filmes que venceram prêmios importantes, como Oscar e tal, etc. Você tem um catálogo, você tem uma lista. Essa lista ela é interessante e tal, etc., mas ela é simplesmente uma lista. O que faz a história? O que faz a história são marcos que tornam possível entender como se fazia cinema, como se fez cinema num determinado momento e como se passou a fazer num momento posterior. Um primeiro marco, né, importante, e esse marco ele acontece de modo bastante rápido, mas ele se desenvolve de modo paulatino, é justamente a passagem do cinema de atrações para o cinema propriamente narrativo. É a entrada da ficção no cinema. Então, os primeiros filmes, ou o primeiro cinema, ele é cinema na história. Seria difícil dizer que aquele primeiro cinema, os primeiros filmes, os filmes dos irmãos Lumière, Sim. por exemplo, cinema, se a gente pensar o que a gente faz com a câmera hoje. É uma evolução grande. Sim, porque você poderia ter, com os recursos que a gente tem hoje, pegar um celular e fazer aquilo que eles fizeram um pouco mais 130 anos, né, atrás. Então, é aí que o próprio sentido da palavra cinema se modifica ao longo do tempo. Então você tem esse primeiro marco. Um outro marco importante é justamente a consolidação dos grandes estúdios
em Hollywood. Porque esses grandes estúdios, eles determinam, e isso até os dias de hoje, para o espectador, para a expectativa do espectador, de modo geral, que vai assistir a um filme, que vai ao cinema, mas os grandes estúdios, o sistema de estúdios, ele estabelece as balizas, não é, da chamada narrativa clássica. Então, eu entendi ou não entendi um filme? O que significa isso dito por uma pessoa que foi assistir a um filme e não tem a expectativa ou de gostar ou de não gostar, ou de entender ou de não entender? A pessoa não sabe disso explicitamente, mas o que ela está dizendo é: ora, eu passo 20, 30 anos assistindo filmes conforme um determinado procedimento da narrativa clássica. A hora que essas coisas começam a bagunçar a minha cabeça, eu não consigo entender o filme. Eu vou assistir um filme para entender, sempre de modo repousado, sempre de modo passivo, e aquilo que está sendo exibido tem que ser suficientemente preciso, suficientemente claro. Então, esse momento, né, em que a narrativa clássica ela se estabelece, você tem um marco importante na história do cinema. Porque então você tem, até hoje, não é, para o senso comum, o que é um bom filme. Sim. Um bom filme é aquele que conta uma boa história. E essa boa história é uma boa história conforme a narrativa clássica. Eu tô rindo porque... Desculpa interromper, professor. É porque o meu marido me falou uma brincadeira. Me falou: você está estudando para poder achar achar bom filmes que são ruins. Porque quando a gente estava estudando a Griffith, para ver tudo isso do montagem paralelo e tudo isso, que como a gente começou com o Minuto Lumière, e vimos esse avanço em 1905, acho que foi o nascimento de uma nação. Não, 15. 1915, mas são poucos anos para todo esse... Sim. Porque se vemos o conteúdo do nascimento de uma nação, é muito racista, extremadamente racista. Então, a gente fica espantado. Mas se você vê como que ele conseguiu contar a história por meio do montagem, como ele foi tão hábil em fazer isso, que uno fala: nossa, que ótimo, foi ótimo, pensa a história. Então, isso que eu pegava risada agora, porque agora que a gente vai criando ferramentas para poder analisar um filme, às vezes a gente enxerga coisas que não enxergava antes, né? Sim, porque essa é uma das coisas interessantes no cinema, né? Você assiste a um filme e você descobre coisas, né, com o tempo, que você não percebe no primeiro momento. E isso tem a ver toda uma questão mais complicada, que é como funciona efetivamente a nossa visão, o modo pelo qual nós enxergamos as coisas. Mas o ponto que você colocou aqui, que eu acho interessante, é achar bom um filme ruim. Sim, mas aí é você separar. Claro, se você vai ao cinema, e aí, para mim, não há nenhum tipo de censura, obviamente, a esse respeito, né? Então, se eu entendo, veja bem, sem nenhum tipo de culpa, o cinema exclusivamente como mercadoria, não tem problema nenhum. Eu estou indo ao cinema como eu estou indo comprar não vou citar o nome aqui para não fazer propaganda, mas um lanche. Sim. Não é? Então, eu vou comer um lanche, eu quero que esse lanche seja gostoso, que ele me agrade, que me dê prazer. Satisfaça a fome. Me satisfaça. Né? Se eu penso o cinema desse jeito, não tem problema nenhum que eu vá assistir um filme da Marvel e goste ou não goste, entenda qual é a lógica. Agora, essa, né, é uma dimensão possível de se entender o cinema como uma dimensão possível de se entender a vida. Se eu restringo a vida a isso, para mim não tem problema nenhum. Quem nunca saiu da aldeia e entende a aldeia em que vive como mundo, a aldeia é o mundo e é a coisa mais importante para essa pessoa. Agora, o mundo pode ser que não seja só essa aldeia. E não sendo só essa aldeia, ele traz muito mais coisas que, de repente, alguém mais curioso possa querer conhecer, possa ter, possa ter uma determinação no sentido de pegar, olha só, aquilo que me chama atenção, que eu gostaria de saber como funciona e tal, etc. Então, o cinema, você pode restringir o cinema apenas ao consumo. Para mim não tem problema nenhum. Sim.
E eu não vou, em momento algum, censurar alguém por gostar de sentar em casa, pegar pipoca, tal, etc., assistir a um filme, gostar, adorar e depois me perguntar: olha, você gostou? Eu gostei de tal série, eu gostei disso, eu gostei daquilo, outro e tal, etc. Aí, claro, alguém pode entender isso como um certo elitismo, ou como uma certa arrogância e tal. Eu, não só pelo fato de eu ser professor e estudioso e tal, mas desde pequeno, desde quando eu, não é, me entendo, 14, 15 anos de idade, que eu, não é, comecei a me interessar mais ativamente pelo cinema. O cinema, para mim, sempre foi alguma coisa que a engrenagem dele, o funcionamento dele, afinal de contas, quem é que faz isso? Como é que entra dinheiro? Como é que essas coisas funcionam? Quer dizer, tô falando da minha experiência pessoal. Isso para mim foi importante e eu acho que isso é importante também para quem estuda cinema, é importante Sim. também para quem não entende o cinema apenas como alguma coisa que você tá, né, um produto que você consome e gosta ou não gosta. E é bastante enriquecedor, porque você vai adquirindo mais conhecimento do cinema e como se você... Acho que todo mundo gosta de um filme. Então, vai criando mais vontade de expandir teu conhecimento. Até se a gente fala dos filmes do herói, da Marvel, Sim. a gente já, por exemplo, com argumento, na matéria do argumento, já avançamos que era uma jornada do herói. Certo. Os 12 passos de Campbell, da jornada do herói. Então, já você também entende, nossa, é verdade. Tem uma receita que faz que você possa garantir que o filme do herói seja bem vendido. Sim, mas aí você pensa o cinema exclusivamente como mercado. Então você tá na lógica que é a lógica do mercado. Sim. E eu acho que não é? Se um filme é bem... Por exemplo, então o filme da Marvel, ele é bom ou ele é ruim? Para mim, ele é bom na medida em que, dentro da lógica do mercado, ele é bem vendido. Sim. Ele é um produto. Exatamente. Sob certos aspectos, ele não foi feito exatamente para mim. Então, ele tem o seu público, ele né? tem o seu público, não é? Então eu não vou discutir, que o Scorsese, a discussão mais recente, se é ou não cinema. É uma discussão, para mim... muito pessoal, né? Cada um vai no cinema a ser satisfeito vai conseguir o que um procura, Há né? formas de se extrair dali algo... Exatamente. Caso você não se... Mas isso vale... Claro, se você pensar um filme, não é, complexo, como depois o cinema, a partir de um determinado momento, ganhou uma configuração em que determinadas obras, não é, com os movimentos, importantes movimentos da história do cinema, não é? Alguns filmes ganharam um estatuto, uma dimensão de obra de arte, a partir do culto, a partir da cinefilia e tal, etc. Então você tem obras marcantes. Estou lembrando agora, né, do expressionismo alemão, o Gabinete do Dr. Caligari. Queria eu perguntar primeiro, a gente já falou um pouco de Hollywood. Como que se criou Hollywood? A gente também falou do Thomas Edison, mas conta um pouco, professor, disso. Bom, o Thomas Edison, ele é o cara que vai dominar, vamos assim dizer, nos primeiros 10, 15 anos, o cinema norte-americano. Sim. Não é? Então, ele vai criar, não é, uma entidade que vai agregar as principais... a Motion Picture Patent Company, que é uma entidade que agrupa as principais companhias cinematográficas dos Estados Unidos. É importante ver que nesses primeiros anos da história do cinema, depois a gente tem a consolidação dos grandes estúdios, chamados Majors, né, a partir de 1914, quando é criada a Universal, depois a Paramount, praticamente essas duas foram criadas quase que simultaneamente. Mas antes, é interessante ver o surgimento de companhias cinematográficas nos Estados Unidos é muito grande nos primeiros anos. Você tem, sei lá, dezenas de companhias cinematográficas que surgem, que desaparecem ou que são incorporadas por outras e tal. Mas o Edison, ele cria, então, uma primeira importante, né, companhia cinematográfica, o Thomas Edison, de cinema nos Estados Unidos. E ela foi uma das principais, junto com a Biograph
né, e a Vitagraph, são as 3 principais companhias cinematográficas dos primeiros 10, 15 anos da história do cinema, e junto com essa entidade, a Motion Pictures, ele controla a produção, a distribuição e a sala de cinema, não exatamente a sala de cinema, mas o espaço de exibição dos filmes nesse primeiro momento, né? Mas ele perde força, né, na segunda década do século. Então você tem aí os estúdios, as chamadas companhias independentes, elas saem, não é, da costa leste, Nova York, Chicago, New Jersey, vão para Califórnia, né, para Hollywood. Ali então eles criam, escapando do imposto que tinha que pagar para tomar serviço, chamado Trust Edison. Exato. Então eles vão lá para Califórnia, e ali a fiscalização era menor. Sempre importante a gente ver que 113 anos atrás, a possibilidade de você ter informações, né, era caça. não era a mesma que a gente tem hoje. Então, sim. Hoje seria fácil a gente ir atrás e tal, sem problema. Mas, então você podia fazer um filme ali de modo razoavelmente clandestino, ou independente, ou autônomo, esse filme circular, e até a legislação chegar, o filme já tinha... Já estava em circulação. Exato, já estava em circulação, se respondia o processo, e quando você respondia o processo, o filme estava sendo rodado, e, portanto, não havia o risco, que é isso que acontecia com os estúdios independentes na costa leste, em Nova York, tal, etc., que é quase que uma atuação de gangsterismo, de capangas chegarem lá e pararem as filmagens de uma hora para outra, enquanto o filme estivesse sendo filmado. Isso, há relatos nesse sentido, né? De companhias que não aceitavam o Trust Edison e que sofriam esse tipo de pressão de perseguição, e eventualmente a coisa podia descambar para algo mais violento. Na costa oeste, esse problema não é que inexistia, que não fosse possível, mas ele se tornava um pouco mais relaxado. Então, mas também o fato de o Trust ser colocado na ilegalidade, não é? Ele criou justamente o espaço para que tinha uma tipo guerra legal, né, contra o Trust. Tinha a guerra contra o Trust. Esses estúdios, né, não é, que são criados, não é, na costa oeste, eles ganham muita força em pouquíssimo tempo. Sim. Também, mas principalmente eles adotam um procedimento que é muito interessante, que já havia nesses primeiros estúdios, mas que realmente eles ganham força com os grandes estúdios da costa oeste, que é o sistema de estrelato. Ah, sim. Eles pegaram estrelas e já Exatamente. começaram a criar comerciais e propagandas dessa estrela. Exatamente. Já se criava o filme ele é pensado para o ator, né? Para um ator, uma atriz. Exatamente. Sim. Então você tem... Havia comerciais, inclusive, falsos, que falavam que... a gente leu no livro que o senhor indicou, acho que havia uma atriz que falou que tinha morrido, mas não morreu e apareceu de pronto... e era o mesmo diretor que fez isso. Foi o cara que levou, não é, se não me falha a memória, da Biograph, agora não lembro bem, o estúdio, né, que a Florence Lawrence, ela trabalhava. Então ele levou para a Universal, que é o estúdio que ele criou, o Carl Laemmle, né, um importante magnata do cinema nessa segunda década do século passado. E aí tinha isso também, quer dizer, você já tem aqui o mundo de fofocas, fake news e tal, etc. Né? Ele sabia... Já tinha fake news faz muito. Não, ele sabia que a Florence Lawrence, ela tinha esse apelo muito forte e tal, então ele criou uma situação em que ele forjou o Carl Laemmle, né? A morte dela, mas essa morte era... Não é? Só para criar, fake, só para criar uma comoção no público e tal, nos fãs, que já né, esse público que já existia e que era bastante forte. Isso em 1914, 1915.
O sistema de estrelato, então, ele é determinante para se entender a engrenagem da indústria do cinema. É ele que vai, em grande parte, impulsionar o cinema e tornar o cinema uma poderosa indústria cinematográfica. Aí, claro que colabora não só os próprios atores e atrizes, mas o modo como o cinema ele se verticaliza, ele se compartimentaliza em funções bem marcadas, e os atores nesses estúdios, né, Hollywood, eles acabam assinando contratos em que eles ficam presos a um determinado estúdio por um bom tempo e sob determinadas condições. Era praticamente uma tipo escravidão que tinham com a produtora, né? Exatamente. Isso vai ser... Então você tem Isso causa que tenham outras correntes que nascem depois que estão em contra dessas estruturas fechadas que se criam em Hollywood, né? Porque havia certas normas que tinham que ser cumpridas, e aí começaram a criar umas correntes que estavam em contra disso, né? Sim, você tem todo o movimento de resistência, você tem as companhias independentes, elas praticamente não têm força nessas primeiras décadas, década de 20, 30 e tal, mas a partir da década de 40, o cinema ele começa, Hollywood, né, os grandes estúdios, eles começam a ver uma modificação, ou melhor dizendo, começa a ver, os grandes estúdios, eles começam a entrar em crise na década de 40. Porque aí você tem tanta questão da quantidade, por assim dizer, de filmes, não é? Essa quantidade de filmes que era projetada pelos grandes estúdios, quanto à expectativa de retorno em relação a esses filmes. E ainda, um outro dado importante na época, não é que esses filmes eles acabam esgotando um determinado modelo. Quer dizer, a discussão sobre o orçamento de um filme, não é? Na década de 30, ou dos valores de manutenção de uma estrela em um grande estúdio, Clark Gable, por exemplo, e uma situação de rebeldia que pudesse haver, ou de má vontade dessas estrelas, porque afinal de contas, você falou, você tem um regime que você... A estrela, ela é, em grande parte, criada pelo estúdio. Sim, sim. Isso na década de 10, 20, 30. Na década de 40, essas estrelas já começam a ter uma autonomia. Exatamente. Elas começam a lidar com uma situação em que você já não tem mais propriamente... poder absoluto por haver. Exato, um caminho de mão única. Então você tem pressões, os diretores, eles passam, né, eles também eram figuras... A figura determinante no sistema de estúdio é a do produtor. Mas os diretores, a partir começam a adquirir um maior poder, né? Poder de decisão. Então você já tem toda uma discussão em que os estúdios já não têm mais esse controle sobre o filme, sobre os diretores. Você tem o surgimento da televisão, e isso acaba pondo fim ao sistema de estúdios no final da década de 40. Algo que também ajudou o crescimento de Hollywood foi o clima, né? Que ajudava a gravar em uma maior quantidade de produções e quantias, né? Sim, esse é um dado, né, que é muito divulgado. Ele é o que aparece muitas vezes em primeiro lugar quando se fala assim, por que mudou, né, os grandes estúdios mudaram. Só pelo clima, não foi por não pagar os impostos. Esse é um dado, mas o clima é importante. Ele também não pode ser subestimado, porque na verdade houve uma tentativa inicial e não funcionou já nesses anos, né, 1905, 6, 7, na Flórida, que também tem um clima bastante favorável. A questão ali era justamente você ter locações, né, que possibilitasse a realização de um filme em diferentes estações do ano. Sim. E na costa leste era mais complicado. Isso você vai encontrar o frio de Nova York. Exatamente. Então você podia forjar uma chuva em qualquer época do ano. Sim.
não é? Você pode criar ilusão de neve e tal, etc. Não é? Na Califórnia. Agora com frio, neve, névoa, não dá para fazer então, uma tarde de verão. Claro, o folclore em torno disso e tal. Isso não foi, obviamente, fator determinante, porque não precisava ser necessariamente em Hollywood. A Flórida foi um outro espaço que as companhias cinematográficas independentes, né, foram e tal. Mas é o fato de que você teve ali... Aí, por exemplo, o Carl Laemmle, que eu acabei de citar, o criador da Universal, ele era inicialmente dono de uma importante rede de Nickelodeons e ele, né, então... Tinha maior controle para poder passar então os filmes, né? Exato. Você falou do tripé, né? Então, eles tinham um controle dos lugares de exibição, também ajudava o poder que eles tinham, né? Então aí você tem esse dado, as figuras, né, os magnatas, né, que se tornaram magnatas praticamente da noite para o dia, poderosos, né? Homens de negócio, eles foram, então, seduzidos pelo clima para fugir do truste, né, por outros fatores também, mas o fato é que Hollywood acabou concentrando, não é, naquele espaço os estúdios que... Né? 8 que são os principais. Warner Bros. Era um dos que se originou lá no Hollywood, né? Dos maiores, os irmãos né? Brothers. A Warner Bros. foi criada em 18, 19, a United Arts, além da Universal, a Paramount. Não é que, o que acontece é que a formação desses estúdios ela é um pouco... A Warner Bros., por exemplo, você tem a ação dos irmãos Brothers, a Columbia dos irmãos Coen, tal... Mas um estúdio, por exemplo, como a 20th Century Fox ou a MGM, esses estúdios resultaram da junção de outros estúdios que eram importantes, foram importantes inicialmente. Então você tem conglomerados, de algum modo, a junção de estúdios. Isso é muito frequente, foi muito comum na formação desses grandes estúdios, os grandes estúdios hollywoodianos, nas décadas de 10, 20 e 30 do século passado. A 20th Century Fox é o último grande estúdio, ele foi, né, a junção se deu justamente em 1935, né? Mas a partir daí você vai ter uma outra dinâmica de funcionamento desses estúdios. Mas então você tem né, a junção né, de companhias cinematográficas, de estúdios, e essa junção elas acabam criando um estúdio maior e unindo forças. Então você tem a MGM, por exemplo, é um exemplo paradigmático. Um dos movimentos de cinema que eu fiquei mais interessado por seu complexo psicológico é o expressionismo alemão. Falemos um pouco disso, como se originou e quais são suas características? Então, o expressionismo alemão, a principal importância dele é que é o primeiro movimento cinematográfico que, fortemente atrelado às artes plásticas, um movimento expressionista, que era um movimento artístico muito importante na Alemanha, a pintura. O expressionismo, ele se assume, né, diferentes... Ele vai, né, tanto para a pintura, claro, a pintura característica, mas também na poesia, na música, na literatura, não é? Então você tem diferentes ramificações. E uma das formas de expressão do expressionismo foi também no cinema. Agora, é importante ver que os artistas, pintores e tal, expressionistas, eles que circulavam em torno dos grupos expressionistas na Alemanha, eles participam diretamente, por exemplo, da realização do filme que é considerado um marco, né? O filme impulsionador do expressionismo, que é o filme O Gabinete do Dr. Caligari, do Robert Wiener, um filme de 1900, lançado em 1920, que é o filme, vamos assim dizer, marco, não é? Ele é um filme que condensa toda a estética expressionista. É muito bonito. Eu gostei muito do filme do Dr. Caligari, primeiro porque ele mostra
acho que é dos primeiros filmes que contam uma história dentro de outra história. Exato. Então, uma das coisas importantes justamente do expressionismo e desse filme em especial é fugir, né? Esse filme Da realidade. do Dr. Caligari, fugir da realidade é uma das dimensões, Sim. mas é justamente construir uma narrativa que leve o espectador a ficar em dúvida se, afinal de contas, qual a fronteira entre realidade e delírio e loucura e tal, entre, né, racionalidade e irracionalidade, onde está o mundo são e o mundo doente e tal, onde está a patologia. Então, essas questões elas estão de algum modo presentes no filme O Gabinete do Dr. Caligari. E, bom, então a gente já viu aqui que a narrativa clássica ela se estabelece com o princípio de que o espectador não seja perturbado com a história que está sendo, que ele entenda muito bem. O expressionismo alemão é diferente, né? Exato. Porque ele faz pensar. Você Ele tem acho que é camadas corajoso, porque, como você falou, nessa época, você tinha medo de criar algo que cause que tenha o risco de que as pessoas não consigam entender. Exatamente. O expressionismo alemão foi lá e fez pensar, inclusive, com finais abertos. Exatamente. Né? Para o Dr. Caligari tem um final que você fica até criando um final dependendo da pessoa, da própria pessoa. E hoje isso que eu acho incrível. Além que ele mostra... Quando ele faz começa a contar sua história passada, eu não estou lembrando agora o personagem que está contando, não o Dr. Caligari, sino ele que começa contando com um amigo que é o Francis. Francis. É o Francis. É interessante como ele ele mostra através das pinturas e as formas geométricas deformadas e alteradas, consegue você ver como que a pessoa estava perturbada psicologicamente. Então, isso é bastante interessante como se logra isso. O jogo de iluminação realista que ele faz é incrível. Então, o cenário. Um tema que também não era... Quer dizer, o mistério, o terror, o fantástico, o sobrenatural, a fantasia, a ilusão. Então você tem uma série de elementos importantes para ver como um filme como O Gabinete do Dr. Caligari e o expressionismo alemão, não é? O filme e o movimento, eles ampliam o cinema para além daquilo que a gente, de algum modo, entende o cinema como entretenimento. Às vezes não vai assistir um filme como esse simplesmente para entender a historinha, voltar para casa e assistir um filme assim. Ele tem muito mais do que isso. Quer dizer, essa é apenas uma das possibilidades, claro, de você gostar ou não gostar do filme, ou de entender um filme como esse como uma hora de lazer. Mas me parece que não é esse bem o caminho, tanto dos realizadores quanto do filme que efetivamente se revela. Eu estou muito feliz com o nosso podcast, acho que dá para estender tantas coisas. Há outros movimentos muito importantes, outras correntes muito importantes no começo do cinema, então o cinema russo, soviético e outros movimentos, né? Sim. Que talvez em uma outra ocasião a gente poderia estender mais. Quisiera mais ou menos falar, e que foi do Brasil? Qual que é o papel do cinema brasileiro nesse começo? Então, o cinema brasileiro, ele, nesse primeiro momento, até a década de 30, os primeiros 20, 30 anos do cinema brasileiro, você tem uma espécie de aventureirismo, né, de personalidades que se lançam, né, a fazer filmes com poucos recursos e tal. O cinema brasileiro ele só começa a ser concebido mais ou menos como indústria a partir da década de 30. Uma figura importante é Ademar Gonzaga, que cria a Cinédia, que é um primeiro grande estúdio já com uma visão, né, baseada justamente no cinema norte-americano, hollywoodiano. Mas até os primeiros anos, até a década de 30, você tem experiências, primeiro, isoladas, individuais e ciclos. Não é? Muito curioso, não é? Que você tem um ciclo, por exemplo, em Pelotas, um ciclo em Campinas, aqui em São Paulo, um ciclo em Recife,
tem um ciclo em Catagazes, que é uma cidade mineira, que vai revelar um dos mais importantes diretores da história do cinema brasileiro, que é Humberto Mauro. Então, esses ciclos, eles, né, São Paulo também, você teve uma produção cinematográfica, mas sempre isolada a partir da iniciativa individual, com poucos recursos e de uma maneira aventuresca, claro, mas bastante amadora, quer dizer, sem uma profissionalização do cinema, sem a ideia, nem longínquamente, de uma produção sequencial, não é? Que, né, tem filmes notáveis nesses primeiros anos da história, né? A história nesses primeiros anos do que a gente pode chamar de história do cinema brasileiro, não é? Mas esses filmes, eles são isolados, eles são experiências bem muito mais curiosas, que despertam a curiosidade, porque você tem um registro, você tem um modo de ver a cidade de São Paulo, por exemplo, na década de 10, de 20 e tal, do que pensar numa produção cinematográfica, portanto, com, por exemplo, diretores que se impusessem e que dessem o nome a nível mundial. Exatamente. Isso começa a acontecer na década de 20, na década de 30, com a criação da Cinédia, e com dois nomes importantes do cinema brasileiro. O Humberto Mauro, que eu já citei, que vai ser um importante diretor. Ganga Bruta é um filme marcante, né? Realizado na começo da década de 30, mas um outro nome aí sim para dar o sentido de experiência isolada, individual, ao Mário Peixoto, que realizou um filme chamado Limite, que é recentemente, pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema, foi considerado o filme brasileiro mais importante, o melhor filme brasileiro de todos os tempos, entre os 100 melhores filmes brasileiros. Um filme chamado Limite, do Mário Peixoto. Esse é um marco, que é um filme silencioso e que, afinado com as vanguardas europeias da época, em especial o impressionismo francês. Eu tô feliz, a verdade, que é muito enriquecedor nosso bate-papo aqui. Eu fico muito feliz. Professor, eu agradeço muito. Eu que agradeço. Eu convido a fazer talvez uma segunda parte para poder falar um pouco mais sobre a história ampla e as diferentes correntes que tem o cinema. Falar também um pouco mais das características do cinema clássico e como ele passa ao cinema moderno. Sim, que seria, acho que, bastante interessante. Eu agradeço muito, professor. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Marco, imensamente, e fico lisonjeado, claro, com a confiança que você tem para eu chegar aqui e falar. Tá bom? Para você e para os seus ouvintes ou espectadores. Procurem, por favor, a meu professor querido nas redes sociais. Os livros que ele escreveu têm um conteúdo bastante amplo. E, bom, compartilhe, curta, ative o sininho para receber as notificações e se inscreva no canal do YouTube. Obrigado. Tchau.